Olá, gente. Espero que estejam todos bem. Aqui é o Instituto Allan Kardec do Centro Espírita Luz e Vida. Vamos trabalhar novamente hoje o Pai Nosso e entendermos como o Pai Nosso é poderoso. E só pode ser poderoso mesmo, pois foi a prece ensinada pelo nosso Mestre Jesus de Nazaré. Por favor, assistam esse vídeo, deem o joinha e depois compartilhem com seus grupos e com as pessoas mais interessadas. E outra coisa, tornem-se membros, vamos fazer do Centro Espírita Luz e Vida, do Instituto Allan Kardec, uma força que há de trazer maiores conhecimentos. Pois muitos são os chamados, e os chamados somos todos nós, que é o Evangelho de Jesus, e poucos os escolhidos. Os poucos escolhidos são aqueles que praticam a lei de amor ensinada por Jesus através do seu Evangelho. Então vamos nos aprofundar no Evangelho de Jesus, inicialmente com a prece do Pai Nosso. Então, vamos esclarecer, segundo Pastorino, o que é o Pai Nosso dentro do contexto do Evangelho de Jesus, que é o Evangelho de puro amor. Então nós estamos aqui trabalhando um quadro sinóptico da condição humana no nosso planeta, no planeta Terra, conforme o Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Então nós temos 3 elementos na tríade superior, que são os elementos que definem a nossa condição divina, que nós temos que alcançar. E alcançar aonde? Onde? Em nós mesmos, porque a centelha divina que está em nós e vive em nós, já está fazendo com que nós evoluamos cada vez mais rápido para Deus. Então, 3 elementos definem a tríade superior, O ser em sua condição de evolução absoluta no planeta Terra, que é inalcançável em si para espíritos presos ainda à matéria densa, encarnados ou desencarnados. Nós vamos ver isso tudo lá na frente. Inclusive, quais são os elementos que trabalham as figuras de Jesus, do Cristo, certo? De Zacarias, de José de Nazaré, de Maria, mãe de Jesus, e de Isabel, mãe de João Batista. Muito bem. Então, o primeiro elemento da tríade superior é eterno, que reencarna muitas vezes até total libertação de todos os desejos. Então, a tríade superior nos joga na reencarnação no quaternário inferior. Então, à medida que a gente vai evoluindo de encarnação em encarnação, a gente vai conquistando elementos de evolução através de experiências de prazer e dor. Então, o que é esse primeiro elemento da tríade superior? É a centelha divina, é o Atma, é a mônada, é o eu profundo, é o Cristo interno. Tudo isso está dentro de nós, vive em nós. Se nós alcançarmos essa vibração em nós, nós teremos uma condição vibratória muito mais elevada e a nossa energia vai ser muito mais rápida e muito mais dinâmica, tão poderosa que poderá ser capaz de fazer curas que as pessoas podem considerar como um milagre, mas não são nada mais, nada menos do que a energia em grande profusão de girar, de frequência. E o que é que faz esse primeiro elemento, esse primeiro aspecto da tríade superior? Ele envolve-se e se desenvolve, sem jamais errar nem sofrer, porque é perfeita e onisciente, como emanação da divindade. Essa é a individualidade que não sofre. E qual é a figura que ou simboliza na escala evolutiva a vibração da centelha divina? É o Deus universal e no interior de todos os seres, de todos nós, certo? Então está em nós.
não está lá fora, não está no céu, não está na terra, não está debaixo da terra, está em nós, está em nossas mentes, em nossos corações. Então é aí que a gente inicia a prece do Pai Nosso. Assim, Pai Nosso que estás nos céus, na individualidade. Então os céus onde que está em nós? Está em nossa condição mesma, né? Dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração. Então, qual é o segundo elemento da tríade superior? Porque a tríade superior pode ser considerado o sétimo céu, para algumas pessoas que já viveram isso em décadas passadas, né? O segundo elemento da tríade superior é o quê? É a mente espiritual, é o Manás, que vibra no plano mental, criando ideias e formas e individualizando o espírito, lançando-o à personalidade para fazê-lo evoluir. Então é a mente espiritual que nos lança para as reencarnações. E se nós cometemos alguns crimes em encarnações anteriores, é essa mente espiritual que vai fazer com que nós corrijamos os nossos defeitos. E a gente acha que isso é sofrimento. Não, isso é apenas uma correção de rota, e que somos nós mesmos que estamos fazendo através da nossa mente espiritual. E o que é que essa mente faz? Ela cria ideias e inspira, né, em nós a transmissão de impulsos, como os chamados do eu profundo, nos forçando a evoluir, com dor ou com prazer, mas o que? Desligado da personalidade pela supremacia do intelecto, porque o nosso intelecto faz com que a nossa mente espiritual não consiga passar as informações para o cérebro encarnado. Com ele só se comunica por lampejos, pela intuição. Qual é a figura que o simboliza na escala evolutiva? Vibração da mente espiritual é o Cristo, o Filho unigênito de Deus, manifestado em toda a criação, certo? Então é aí que está o Cristo interno, que é tudo isso. A tríade superior são aspectos da divindade que estão em nós, que está em nós, certo? Então são esses aspectos que nós vivemos e convivemos dentro da nossa condição de evolução que nós nem percebemos, certo? Então é esse o Cristo que Paulo falava. Não sou mais eu quem vive na condição de personalidade. O Cristo vive em mim. Então ele dizia que já estava vivendo na sua condição própria de individualidade imortal. Então, no Pai Nosso, qual é a prece, né? O santificado seja teu nome, tua essência, existente em todas as coisas criadas, inclusive em nós. Venha a nós o teu reino, quer dizer, está em nós. Seria melhor aqui, manifesta-te o teu reino em nós. É o que pede a mente que se afastou da fonte e que está ansiosa a voltar a ela reunificar-se. A fonte é o Deus universal, nós somos o Deus pequenininho e queremos nos reunificar ao Deus universal, como Jesus já fez e faz o seu trabalho, né, de evolução dos outros, porque Jesus já está reunificado ao Deus universal, ao Deus cósmico, certo? Vamos para o terceiro elemento da tríade superior. O terceiro elemento da tríade superior é o que? É o espírito, que vibra no plano causal, da causa, né? Que vai produzir os efeitos lá no quaternário inferior, quando nós nos reencarnamos, ou estamos ainda em fase de estarmos desencarnados, mas ainda como espíritos errantes. Então, o que é o espírito que vibra no plano causal, registro das causas e experiências e impulsionador dos efeitos. Então é aí que ficam registradas todas as nossas encarnações, até que a gente possa, na condição de personalidade, superar tudo isso. O que faz? Evolui em que sentido? Evolui no sentido que cada vez que reencarna,
tem um novo cérebro e uma nova personalidade, mas continua evoluindo na condição de individualidade, de espírito. E evolui, errando e aprendendo, através da dor e das experiências adquiridas, em sua imensa jornada evolutiva. Qual é a figura que simboliza na escala evolutiva esse terceiro aspecto na vibração do espírito imortal? É Jesus, o espírito humano em seu estágio de maior evolução, pelo menos relativamente à Terra. E como nós já dissemos, Jesus já está unificado ao Deus cósmico, né? E a prece poderosa do Pai Nosso, qual é o verso? Seja feita a tua vontade do Pai através do Cristo, né? Porque o Cristo está ligado ao Pai, ao Deus universal. É um dos aspectos, na Terra, na personalidade, assim como no céu, na individualidade. Então, seja feita a tua vontade na Terra como no céu, certo? Aqui, enquanto nós estamos reencarnados, e no céu, na nossa condição de espíritos imortais. Repetindo a prece: seja feita a tua vontade do Pai através do Cristo, na Terra, na personalidade, assim como no céu, na individualidade. Então, esses são os três aspectos que nós, à medida que vamos evoluindo e alcançando uma espiritualidade maior e ficamos mais refinados e mais sofisticados, alcançamos através da nossa evolução. Mas qual é o elo de ligação entre a tríade superior e o quaternário inferior? O elemento de ligação entre a tríade superior e o quaternário inferior é a intuição, que é a ponte de ligação entre a mente e o intelecto, né? Entre a mente espiritual e o intelecto, que é a mente material, né? Ou seja, entre a individualidade, que é a mente espiritual, e a personalidade, que tem o seu cérebro, no seu cérebro a mente material, isto é, entre a tríade superior do ser e o quaternário inferior, que é o espírito reencarnado numa condição de ego personalístico, né? Quais são as figuras que simbolizam na escala evolutiva a vibração do espírito imortal? Maria de Nazaré, que é a mãe de Jesus, e Isabel, a mãe de João Batista, né? Maria de Nazaré, porque através dela nasce Jesus, né, com o casamento de José de Nazaré, que é o intelecto, e Isabel, que é a mãe de João Batista, com o casamento dela com Zacarias. Para se comunicar a figura de Jesus em nós, é necessário que nosso intelecto, José, se case com a intuição Maria, revelando o nosso Cristo que já vive desde sempre em nosso íntimo, no nosso sagrado divino. Então ele se manifesta através da intuição e do intelecto, de Maria de Nazaré, de José de Nazaré, ou de Isabel, né, e Zacarias, que são pais de João Batista. Em João Batista, filho de Zacarias e Isabel, Zacarias representa simbolicamente o intelecto, Isabel a intuição, certo? Isso para que nós possamos entender didaticamente esse processo. Vamos entrar agora no quaternário inferior, certo? São 4 elementos do quaternário inferior. São o intelecto, o corpo astral ou o perispírito, certo? O duplo etérico ou o cordão umbilical, que é o cordão de prata, e o corpo físico. Então são esses os 4 elementos que nós nos conhecemos e que nós achamos que nós somos só isso e nada mais. Nós somos muito mais, né? Então, os 4 elementos do quaternário inferior são o que definem o ser encarnado na sua condição de evolução no planeta Terra, no nosso planeta. E somos então ainda espíritos errantes, ainda presos à matéria densa, a matéria mais focada na própria matéria, certo? Esses espíritos que somos todos nós reencarnados não alcançamos nossa condição sublime, tríade superior, que nós acabamos de falar aqui, por ainda estarem sob o domínio do ego personalístico. Então,
O quaternário inferior ou a personalidade é transitório, que se renova a cada nova encarnação, assim, assumindo um novo nome, tendo consciência menor apenas desse nome da existência, em ato, que permanece durante sua vida na Terra e continua após a desencarnação até o renascimento seguinte, quando outra personalidade e outro nome são adquiridos. Ao homem foi ordenado que morra uma só vez, certo? Em que sentido? Por exemplo, o Carlos desencarnou, certo? Ele vai ficar no plano espiritual, se ele quiser, com o nome de Carlos, mas quando ele reencarnar, ele vai ter um outro nome. Então ele só reencarna e só morre uma vez, porque quando ele adquirir uma nova personalidade, um novo cérebro, um novo pai, uma nova mãe, né? Aí ele é uma outra personalidade. Então a personalidade, pois, é o homem se reencarna na condição do gênero masculino ou a mulher se reencarna na condição do gênero feminino. Isso é apenas uma forma de exemplificar, porque isso pouco importa. Então, qual é o primeiro elemento do quaternário inferior? É o intelecto. O que é o intelecto? É a mente concreta, intelecto ou mente concreta. O que faz? Então, esse intelecto do quaternário inferior, que está reduzido no nosso cérebro, manipula as ideias que se transformam em pensamentos e raciocínios discursivos. Necessita desenvolver-se a cada novo nascimento, porque o cérebro físico é novo. Filtra as ideias da mente, daquela mente lá em cima da tríade, de acordo com a capacidade do cérebro. Se nem isso consegue, limita-se a receber ideias alheias através de livros e mestres, até aprender a ligar-se à mente através da intuição. Vocês vejam então que está tudo em nós, todo o conhecimento, porque na nossa condição divina, que está lá na mente superior, certo? À medida que você vai alcançando através da intuição que está em você e vive em você, você não vai se limitar a apenas livros e métodos e mestres. Você vai ter até comunicações em puro pensamento. De qualquer forma, quais são as figuras que são ou simbolizam a escala evolutiva na vibração do intelecto material, do intelecto do quaternário inferior, o intelectozinho pequenininho da matéria? São as figuras de José de Nazaré e Zacarias, pai de João Batista. Então, quando José de Nazaré casa com Maria e tem Jesus como filho, houve a comunhão entre o intelecto e a intuição, sendo o intelecto José e a intuição Maria. O mesmo caso acontece com Zacarias, pai de João Batista, quando ele se une a Isabel, né? Sendo Zacarias o intelecto, Isabel a intuição, nasce João Batista. Tudo isso é um processo simbólico que está dentro de nós. Então, qual é a prece do Pai Nosso aqui, nesse contexto, primeiro do quaternário inferior? O pão nosso sobresubstancial, não apenas o do corpo, não só o do conhecimento intelectual livresco e externo, mas o que provém do Cristo interno. Dá-nos hoje, agora, não no futuro remoto. Então, nesse momento, na prece do Pai Nosso, nós estamos implorando para que nosso Pai já nos dê, o quanto antes, esse conhecimento espiritual sublime, certo? Por isso a prece do Pai Nosso é tão importante, né? É uma riqueza sem igual. Bom, qual é o segundo aspecto, elemento do quaternário inferior? É o corpo astral ou o perispírito. O que é? É o corpo astral ou é o perispírito? O que é que ele faz? Ele é a sede dos sentimentos e emoções, desejos e ambições, prazeres e dores morais. Então está tudo ali no perispírito, né? Que é o corpo espiritual que sobrevive ao corpo físico. E quando a gente desencarna, a gente vai junto com ele para o plano espiritual mais grosseiro, para onde nós vamos depois de desencarnarmos. Quais são as figuras que são ou simbolizam na escala evolutiva, na vibração do perispírito?
são Maria de Madalena e Pedro Apóstolo, que são a emoção, né? A emoção, o amor material, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, certo? A humildade, tudo isso no plano do quaternário inferior. No Pai Nosso, qual é a prece que nós fazemos para esse quaternário inferior, para esse segundo elemento? Perdoa as nossas dívidas kármicas, como perdoamos aos nossos devedores, né? E eu coloco mais aqui, e nos perdoamos, porque se a gente se esquece de buscar ao Pai, né? O que está acontecendo? Nós estamos cometendo um crime contra quem? Contra nós mesmos, né? Aí é que vem a parábola do filho pródigo, quando ele retorna ao Pai, né? Então vamos repetir: perdoa nossas dívidas kármicas, como perdoamos aos nossos devedores. Qual é o terceiro elemento do quaternário inferior? É o duplo etérico, é aquele cordão de prata que liga o corpo físico ao corpo material, o corpo espiritual ao corpo material, o perispírito ao corpo material, enquanto nós estamos encarnados. O que é o duplo etérico? Ele está sempre ligado ao corpo físico ou denso, né? Sempre ligado ao corpo físico ou denso, né? Na vibração do corpo físico ou denso, certo? Então o duplo etérico é aquela energia que no livro dos Espíritos está como fluido vital, né? E no fluido vital é onde nós temos os prazeres, as dores, né? Físicas, certo? Tudo isso está no fluido vital. E tudo isso está em nós. E quais são os elementos, quais são os elementos que representam neste terceiro elemento do quaternário inferior, né? Quais são as figuras que representam? São Herodes e Judas Iscariotes. Então você vê que já está numa condição em que quem se entrega aos prazeres do duplo etérico sem ter o intelecto como domínio, está sob o domínio dessas forças. Então são as pessoas que se viciam em todas as coisas, em alimentos, em sexo, em drogas, em todas as coisas que puxam o espírito para as grosserias da matéria mais densa, né? Então os elementos as figuras que representam são Herodes e Judas Iscariotes. Judas Iscariotes no elemento de revolta contra os romanos, porque ele queria fazer uma guerra e achava que Jesus ia guerrear contra os romanos. Não foi nada disso que aconteceu. E Judas futuramente vai ser recuperado, vai ser resgatado por Maria de Nazaré no umbral. Mas isso é uma história para outros dias. Qual é a prece? Então a prece do Pai Nosso, em seu poder imenso, não nos induzas em tentação, ou seja, não nos submetas a provações e experiências fortes demais. Veja que o Pai Nosso é completo, certo? E é poderosíssimo. E ao final, o quarto aspecto do quaternário inferior, o quarto elemento do quaternário inferior, que é o corpo físico ou denso, que é o que nós conhecemos e achamos que nós somos só isso. Sobretudo aqueles mais materializados, ou então aqueles que dizem de boca para fora que não acreditam em Deus, que isso é uma coisa até muito difícil de se discutir e nem é o caso. Então, o que é o corpo físico ou denso? O corpo físico ou denso, ele não é nada mais, nada menos que a condensação do corpo astral, do perispírito, na matéria densa, onde repercutem todos os pensamentos, pois o corpo físico é apenas a materialização do pensamento do espírito, que ainda busca sensações e alimenta desejos de qualquer espécie. Então o corpo físico, ele quer puxar todos os prazeres, sem dor. E ele quer ser rico, ele quer ter muito dinheiro, ele acha que a vida material é tudo, Então são essas ilusões
que estão impregnadas no corpo físico material, né? E quais são as figuras que são ou simbolizam também nas diversas escalas evolutivas, na vibração do corpo físico e denso? Também Herodes e Judas. Herodes querendo os gozos materiais e Judas querendo guerrear contra os que eles consideram os opressores. No caso, na época, seria Roma contra os judeus. Tudo isso são questões históricas. Qual é a prece no final, né? Que nós devemos fazer no final do Pai Nosso, para que a gente possa entender o poderio do Pai Nosso. Mas liberta-nos do mal, isto é, liberta-nos da matéria densa que nos prende e asfixia. Mas qual é o mal? O mal é se o corpo físico correr atrás apenas desses gozos materiais e desses orgulhos e egoísmos de raça e toda essa coisa arada aí que cometem guerras desnecessárias, né? Que cometem traições e tudo mais. Mas isso tudo é simbólico, certo, gente? Então, após nós pensarmos tudo isso, seria interessante que vocês voltassem e entendessem cada vez mais isso aí, porque isso é importante para que nós possamos dar continuidade ao ensinamento de sabedoria do Evangelho, sobretudo depois, nas próximas publicações, quando nós já estudarmos a questão de Zacarias e Isabel e tudo mais, para que tudo possa ir se esclarecendo aos poucos, fazendo com que a sabedoria se torne cada vez mais fácil de se entender e entender que filosofia não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário, né? A sabedoria do Evangelho é uma filosofia plena e absolutamente sublime, superior. Para encerrar, nós pedimos que vocês deem um joinha e, por favor, comentem, repassem para os seus amigos no WhatsApp, no Facebook, nas mídias sociais, né, no Instagram ou qualquer outra mídia, né, dos seus grupos, porque isso é muito importante. Porque praticar e levar adiante conhecimento também é um ato de caridade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.